O despertador tocou pontualmente às 6 da manhã, interrompendo o silêncio que preenchia o pequeno apartamento onde Layla e sua mãe, Fátima, moravam. O quarto era simples, com paredes já descascando e uma janela estreita que mal deixava entrar a luz do dia. Layla levantou-se com cuidado para não acordar a mãe, que estava dormindo ao seu lado, seu corpo pequeno e frágil espalhado sobre a cama que, embora pequena, era o único refúgio delas. Layla era uma jovem de 24 anos, com uma beleza serena e um olhar que carregava a sabedoria adquirida através das lutas diárias. Ela sabia que o dia de hoje seria mais um recomeço de uma longa jornada de desafios. Ela tinha o sonho de ser dançarina, mas, no momento, sua realidade era bem diferente. Ela passava os dias em uma rotina exaustiva, dividindo-se entre seu trabalho no restaurante e as aulas de dança que dava para crianças no bairro. Era cansativo, mas, de algum modo, ela sempre conseguia encontrar forças para seguir em frente. O sorriso de sua mãe, sempre acolhedor, era o que a motivava a não desistir. Ela vestiu-se com pressa e foi até a cozinha preparar o café da manhã. A chaleira antiga, já quase sem pintura, apitou com um som familiar, e Layla fez o café com o mesmo carinho de sempre. Embora as coisas não estivessem fáceis, ela se orgulhava de poder cuidar de sua mãe com dedicação. Fátima, no entanto, estava longe de ser a mulher forte e ativa de antigamente. Seu corpo, antes vibrante, estava marcado pela doença crônica que a enfraquecia cada vez mais. Há meses, ela não conseguia sair de casa sem sentir uma dor insuportável, e isso afetava profundamente o espírito de ambas. A vida delas não tinha sido fácil, mas sempre havia sido repleta de amor. Quando o pai de Layla morreu em um acidente de carro, há 7 anos, a relação entre as duas ficou ainda mais forte. Fátima, sem saber de onde tirar forças, se entregou à maternidade com mais afinco, e Layla, ainda uma adolescente, assumiu responsabilidades para que a casa não fosse tomada pelas dificuldades. Ela nunca se queixou. Havia sempre algo de nobre em sua entrega, e o sorriso que ela dava para sua mãe, mesmo quando sentia o peso das adversidades, era o que as mantinha de pé. O café estava pronto, e Layla foi até o quarto de sua mãe. Fátima acordou com um pequeno suspiro, os olhos cansados, mas com o sorriso doce que Layla tanto amava. "Bom dia, minha filha", Fátima disse com voz suave, tentando se espreguiçar sem muito sucesso. O cansaço era visível em seu rosto. Layla a ajudou a se sentar e colocou o café na frente dela. "Bom dia, mãe. Como você está se sentindo hoje?", perguntou, já conhecendo a resposta. Fátima fez uma leve careta, como se cada movimento fosse um esforço, e respondeu com sinceridade: "Não muito bem, minha filha. A dor no peito não passa. Mas vou me arrumar. Vou tentar." Layla sentou-se ao lado dela, observando seu semblante preocupado. Ela sabia que sua mãe estava lutando contra algo que não podia ser visto, uma dor invisível que a enfraquecia dia após dia. Fátima havia sido diagnosticada com uma condição cardíaca há alguns anos, mas devido à falta de recursos, os tratamentos eram limitados. Cada consulta médica era um golpe financeiro que a fazia se afundar ainda mais em dívidas. E, mesmo assim, Layla nunca ouviu sua mãe reclamar. "Mãe, você precisa ir ao hospital. A consulta está marcada, lembra?", disse Layla com a voz firme, mas o coração apertado. Fátima sorriu fraqueza, tentando não preocupar a filha. "Eu vou? Sim, querida. Não se preocupe." Mas Layla sabia que aquela resposta vinha acompanhada de um medo que sua mãe não queria admitir. Fátima sempre tentava evitar qualquer coisa que envolvesse gastos com saúde, temendo não poder pagar pelos tratamentos. E isso deixava Layla ainda mais apreensiva. A rotina de Layla se tornou uma constante de preocupações. Ela trabalhava como garçonete em um restaurante modesto que mal cobria as despesas básicas. À noite, ela dava aulas de dança para crianças no bairro. Era o único trabalho que ela sabia fazer bem, mas o pagamento não era suficiente para cobrir todas as necessidades da casa. Layla sabia que não havia tempo para sonhos, e sim para sobreviver. Sua realidade era feita de números, contas a pagar e um peso constante no peito. Fátima insistia em minimizar as dificuldades. Sempre dizia para Layla que, quando as coisas melhorassem,
elas poderiam finalmente descansar e viver com mais conforto. No entanto, Layla sabia que aquele dia nunca chegaria, a menos que algo mudasse drasticamente. O telefone de Layla vibrou, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou para a tela, esperando que fosse algum cliente para suas aulas de dança. Mas, ao ver o nome, seu estômago se revirou. Hospital São José. Seu coração acelerou. Ela não queria atender, mas sabia que não poderia evitar. Alô? Sua voz estava tensa. A enfermeira do outro lado da linha informou que o pagamento de uma das contas médicas havia sido recusado. O hospital, após um mês de espera, estava cobrando uma nova taxa para a consulta de Fátima. O montante era alto, muito mais do que Layla podia pagar. Eu vou resolver. Sim. Pode deixar. Layla disse, sentindo a angústia apertar sua garganta. Ela desligou o telefone com uma sensação de impotência. Sua mente trabalhava a 1000 por hora. Como conseguiria aquele dinheiro? Ela não tinha como pagar agora. As aulas de dança não davam o suficiente, e o trabalho no restaurante mal cobria o aluguel. Quando Fátima entrou na cozinha, percebeu o semblante da filha, preocupado, mas sem fazer perguntas. Layla, o que foi? Perguntou Fátima, tentando disfarçar a preocupação. Layla respirou fundo e sorriu, tentando esconder o desespero. Nada, mãe. Eu vou dar um jeito. Não se preocupe, tá? Mas a verdade era que Layla não sabia mais como sair daquela situação. Cada dia era uma batalha silenciosa. Ela não conseguia mais pensar apenas em sobreviver. Ela queria mais. Queria tirar sua mãe daquela vida de dor e insegurança. Queria vê-la sorrir de verdade, sem a sombra da doença e da falta de dinheiro pairando sobre elas. Depois do café, Layla saiu para trabalhar. Cada passo era dado com o peso de um futuro incerto. As ruas da cidade estavam lotadas, como sempre. Ela sabia que teria mais um dia longo pela frente, com poucas horas de descanso. Mas o que mais a consumia não era o trabalho. Era o medo de que sua mãe não aguentasse mais, de que a doença a levasse antes que ela pudesse fazer algo para mudar a vida delas. Ela não sabia quando, mas Layla sentia que algo tinha que acontecer. Algo que as tirasse desse ciclo. Ela estava cansada de esperar por um milagre. Ela precisava agir. O vento frio da manhã parecia carregar consigo uma sensação de tristeza, como se o céu também soubesse das dificuldades de Layla. A cidade ainda estava começando a se agitar com a rotina dos trabalhadores, mas Layla, como sempre, já estava em movimento. Ela caminhava com passos largos, tentando não pensar nas dívidas acumuladas, no olhar cansado de sua mãe ou no fato de que o tempo parecia estar escorrendo entre seus dedos, sem que ela pudesse fazer algo para mudar sua realidade. Era uma quinta-feira, e, como em todos os dias, Layla tinha um longo turno no restaurante. Ela olhou para o céu enquanto andava pela rua, os olhos fixos nas nuvens que passavam lentamente. Era o tipo de dia em que o mundo parecia estar meio em câmera lenta. E naquele momento, sem pensar muito, Layla parou no meio da calçada. Fechou os olhos, respirou fundo e fez algo que nunca costumava fazer. Ela pediu ajuda. Senhor, me escute, murmurou em voz baixa, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Eu sei que a vida nunca foi fácil, e eu nunca pedi muito. Mas, por favor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma chance, uma única oportunidade para tirar minha mãe disso. Que eu possa ser forte o suficiente para fazer a diferença. Que algo aconteça. Layla não sabia por quanto tempo ficou ali, em silêncio, olhando para o céu. Sentia uma mistura de cansaço e esperança, e, por um breve momento, se entregou à sensação de que algo, algum sinal, poderia vir para mudar o curso de sua vida. Mas a rotina logo a puxou de volta. Ela suspirou, como se despedisse de seu desejo, e seguiu em frente, com o coração apertado. Ela sabia que, no fundo, não havia milagres. Apenas trabalho duro. E, naquele dia, o trabalho estava à frente dela. Layla voltou seus pensamentos para a rotina diária, o restaurante, o salão de dança, as aulas que dava, o cansaço acumulado. E, ao entrar no restaurante, ela tentou deixar para trás as dúvidas e focar na única coisa que ela sabia fazer bem, servir.
O cheiro de café forte e o barulho das conversas preenchiam o ambiente, mas Layla mal conseguia ouvir. O turno passou lentamente, como todos os outros, e só quando o sol começou a se pôr, Layla recebeu uma mensagem no celular. O nome que apareceu na tela fez seu coração acelerar. Samira. Ela leu a mensagem, ansiosa, e o sorriso começou a se formar em seus lábios. Layla, amiga, tenho uma oportunidade única para você. O sheik de uma família muito rica vai visitar a cidade e ele está organizando uma festa incrível. Eles querem uma dançarina para entreter os convidados e oferecem uma ótima quantia para quem aceitar. Sei que você tem o talento, e eu pensei em você na hora. Se você topar, será uma chance de mudar sua vida. Layla ficou em silêncio por um momento, olhando a tela do celular. Era difícil acreditar que algo assim estivesse acontecendo com ela. Um evento de luxo. Um sheik. Ela, uma dançarina amadora, teria chance em um evento como aquele. Mas, no fundo, Layla sabia que precisava aceitar. Talvez fosse a chance que ela tanto esperava, a oportunidade que ela pedirá ao céu minutos antes. Com mãos trêmulas, ela respondeu a mensagem. Samira, é sério. Você acha que eu posso fazer isso? Estou disposta a tentar, mas, não sei, parece surreal. Me conta mais. A resposta de Samira veio quase que imediatamente. Eu sei que você tem tudo para arrasar. Eles estão pagando uma ótima quantia. Você vai se sair muito bem, tenho certeza. E se você precisar de ajuda, posso ensaiar com você. Será incrível, você vai ver. Layla leu as mensagens novamente. O coração dela batia forte dentro do peito. Era um convite para o desconhecido, uma porta que poderia se abrir para uma nova vida. Mas havia algo dentro de Layla que a fazia hesitar. Ela não dançava profissionalmente há anos. Como poderia se apresentar em um evento tão sofisticado e esperar impressionar alguém? Mas, ao pensar em sua mãe, nas dívidas, na saúde dela, Layla não teve outra escolha a não ser aceitar. Eu vou fazer isso, disse, para si mesma, em voz baixa, com um suspiro de determinação. Naquela noite, enquanto a cidade estava imersa no som da rotina noturna, Layla se preparou para o grande desafio. Ela tinha o conhecimento de dançar, mas os tempos haviam mudado. As coreografias que ela conhecia eram mais simples, e ela sabia que, se quisesse impressionar em um evento de luxo, precisaria se preparar o melhor possível. Layla correu até o pequeno estúdio de dança onde dava aulas para as crianças. O estúdio estava vazio, exceto por ela. As luzes estavam baixas, mas ela sabia que precisava de concentração. Ela não podia falhar. Ela começou com passos simples, tentando reacender a memória dos movimentos, o ritmo, a graça. Mas as coreografias modernas eram diferentes das que ela conhecia. Cada movimento precisava ser mais fluido, mais expressivo. A música que tocava nas caixas de som ecoava pela sala, e, enquanto Layla ensaiava, ela sentia uma mistura de nervosismo e empolgação. O tempo passou rápido. Layla repetiu os passos dezenas de vezes. Ela não podia errar, não agora. Ela queria que aquela noite fosse a oportunidade que mudaria sua vida. Sua mente estava focada em um único objetivo: mostrar seu talento, fazer o possível para conseguir aquele trabalho e, assim, ajudar sua mãe. Por horas, Layla dançou. Cada passo era uma afirmação de que ela não ia desistir, de que ela iria lutar pela chance de reescrever a história de sua vida. Quando a noite caiu, ela finalmente parou, ofegante e exausta, mas com um sorriso satisfeito. Ela sabia que ainda não estava perfeita, mas também sabia que estava dando o melhor de si. Aquela era a chance dela, e ela não poderia deixar escapar. O grande evento. O palácio era de tirar o fôlego. De longe, ele parecia um castelo dos contos de fada, com sua arquitetura imponente e detalhada. As enormes colunas de mármore branco brilhavam sob as luzes douradas dos postes de rua, e os jardins estavam perfeitamente cuidados, com fontes de água cristalinas e caminhos de pedras que levavam até a porta de entrada principal. O som da música suave que começava a sair das janelas parecia dançar no ar, misturando-se ao perfume das flores que preenchiam o espaço. Dentro, o luxo era ainda mais evidente.
Os corredores eram adornados com tapeçarias antigas e lustres de cristal que refletiam a luz de maneira quase mágica. A grande escada de ferro forjado descia até o salão principal, onde a festa estava prestes a acontecer. O chão brilhava como se tivesse sido polido até a perfeição, e os convidados, todos vestidos com trajes de gala, pareciam figuras saídas de um mundo de opulência. Cada detalhe, desde os arranjos de flores até os guardanapos de seda sobre as mesas, exalava riqueza e sofisticação. Layla chegou ao palácio nervosa. Seu vestido era deslumbrante, mas, para ela, ele parecia pesado, como se todo o peso da responsabilidade recaísse sobre seus ombros. Ela mal podia acreditar que estava ali, naquele lugar magnífico, prestes a se apresentar para um público tão distinto. Sua mente estava focada apenas na dança. Não posso errar, repetia para si mesma, enquanto caminhava pelos corredores do palácio, acompanhada por Samira, que a ajudava a se orientar. Mas o que Layla não sabia era que naquele mesmo momento, em uma das salas mais distantes do palácio, um homem observava a festa com uma sensação de desconforto crescente. O Sheikh Aidan estava ali, mas não estava totalmente presente. Ele sabia que era esperado, que os olhares se voltariam para ele como sempre, mas havia algo em seu coração que não parecia certo. Aidan era um homem de poucos sorrisos e muitas responsabilidades. Nascido em uma das famílias mais ricas e influentes do Oriente Médio, ele estava acostumado com eventos como aquele, luxuosos, requintados e repletos de expectativas. Ele cumpria seu papel, mas sua mente nunca estava realmente ali. Algo o incomodava. As conversas sobre negócios e alianças estavam sempre ao seu redor, mas ele sentia uma desconexão com aquele mundo de aparências. Enquanto a música começava a preencher o salão, Aidan se afastou discretamente para um canto, o olhar distante. Ele não sabia o motivo, mas sua ansiedade estava crescendo. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que ele não conseguia prever. Ele fechou os olhos por um momento, tentando dissipar a sensação de inquietude que o invadia. Mas não conseguiu. O que ele não sabia era que aquele dia, aquela noite, mudaria tudo. O palco estava pronto. O som da música se intensificou, e todos os olhos estavam voltados para o centro da sala, onde a apresentação de dança começaria. Layla, com o coração disparado, foi guiada até o local da performance. Ela olhou ao redor e viu o brilho nos olhos dos convidados, a expectativa no ar. Samira sorriu para ela de longe, em um gesto de apoio silencioso. Layla respirou fundo, se aquecendo, preparando-se para entrar no palco. A música começou a tocar com suavidade, as notas iniciais se misturando ao murmúrio do ambiente. Layla sentiu seu corpo responder ao ritmo, e a sensação de estar ali, naquele lugar, desapareceu momentaneamente. Ela não era mais a garota insegura da periferia. Ela era uma dançarina, uma artista, e o palco era seu mundo. Ela iniciou a dança com movimentos suaves, quase etéreos. Seus braços se moviam com graça, deslizando pelo ar, enquanto seu corpo seguia a melodia. A princípio, seus passos eram lentos, mas logo, à medida que a música ganhava força, ela se entregava mais à dança. Seu corpo parecia flutuar, movendo-se com uma leveza que encantava todos ao redor. Era como se ela estivesse hipnotizando a plateia, que a observava com os olhos fixos, sem conseguir desviar o olhar. A cada giro, a cada movimento fluido, ela transmitia uma emoção crua, algo que tocava o coração de todos que a viam. Ela não estava apenas dançando, ela estava contando uma história de luta, de dor e de esperança. Mas o efeito de sua dança não era sentido apenas pelos convidados. Aidan, sentado em um canto distante, sentiu uma onda de emoções inesperadas. Seu coração disparou. Ele não sabia o motivo, mas ele não conseguia desviar o olhar. Havia algo nela, algo no jeito dela, na intensidade de sua dança, que o fazia sentir-se fora de lugar. O frio na barriga que sentia não era normal. Ele sempre se controlava, sempre estava no comando, mas ali, naquele momento, ele não estava no controle de seus próprios sentimentos. Layla parecia ser a única coisa que existia naquele salão, e a cada movimento dela, ele sentia como se estivesse sendo puxado para mais perto dela, sem poder evitar.
O som da música e os aplausos começaram a se misturar enquanto Layla se entregava completamente à dança, quase como se a plateia fosse uma extensão de si mesma. Ela finalizou com um giro perfeito, os braços elevados para o céu, o sorriso tímido mas radiante. O salão explodiu em aplausos. Os convidados aplaudiram de pé, encantados com sua habilidade e presença. Ela se curvou suavemente, o rosto iluminado pela luz suave que a envolvia. Mas, enquanto ela olhava para a plateia, seu olhar encontrou o de Aidan. Ele estava parado, em silêncio, mas seus olhos estavam fixos nela. Algo no ar mudará, e Layla sentiu que não era apenas a performance que ele admirava. Havia algo mais. Aidan, apesar de todo o luxo e poder que o cercava, não podia negar, aquele momento era diferente. Ele não sabia o que era, mas sabia que algo ali, naquela noite, mudaria para sempre. Ele mal podia imaginar que aquele seria o primeiro passo de uma história que os uniria de maneiras que ele nunca poderia prever. Enquanto os aplausos ecoavam ao fundo, ele ainda estava parado, absorvendo a força da dança de Layla. Ele sabia que sua vida, até aquele momento, havia sido construída sobre uma base de controle e previsibilidade. Mas agora, algo novo se abria à sua frente, e ele não sabia se estava preparado para isso. Mas uma coisa era certa: aquele dia não seria o mesmo. O salão de festas começava a se esvaziar, os convidados se dispersando e deixando o ambiente repleto de ecos das risadas e conversas que ainda reverberavam nas paredes douradas. Layla, exausta após sua apresentação, tentou desaparecer entre a multidão. O aplauso havia sido retumbante, mas o peso da responsabilidade continuava a acompanhar seus passos. Ela estava satisfeita com sua performance, mas sentia uma angústia interna, como se algo estivesse faltando. Ela precisava de um tempo sozinha, longe dos olhares, para processar a noite. Enquanto isso, em um canto distante do salão, o Sheik Aidan observava. Ele não estava preocupado com as formalidades do evento nem com as conversas sobre negócios que estavam acontecendo ao redor dele. Sua mente estava absorta em um único pensamento: Layla. Ela havia se tornado a única coisa importante daquela noite, mas como poderia ser isso? Ele não sabia seu nome, mas sentia como se tivesse visto algo nela que o desafiava, algo que ele nunca tinha encontrado antes. Aidan estava acostumado com mulheres que faziam parte do seu mundo, mulheres perfeitas, educadas, que seguiam todas as regras de seu círculo social. Mas Layla não era como elas. Ela tinha uma pureza e uma sinceridade inconfundíveis que tocavam sua alma de uma maneira estranha, sem explicação. A forma como ela dançou, com tanta entrega, parecia tirar algo de seu interior que ele nunca tinha conhecido. Ele não sabia o que era, mas sentia uma conexão que não podia ser ignorada. A dança dela, com seus movimentos graciosos e cheios de emoção, parecia ter aberto uma porta dentro de Aidan, uma porta para algo mais genuíno, mais verdadeiro. Ele nunca tinha conhecido uma mulher como ela, e isso o deixava inquieto. Ele queria saber mais. Quem era ela? De onde vinha? Mas, no meio da festa, ele não teve coragem de se aproximar dela. A multidão, a música, a formalidade do evento, tudo parecia intimidá-lo. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, mas, naquela noite, ele não sabia como agir com Layla. Ele sentiu um impulso de ir até ela, de perguntar seu nome, mas algo o segurava. Quando ela se retirou para o lado, tentando se afastar do centro das atenções, ele sentiu uma vontade imensa de segui-la. Mas ele não o fez. Não queria parecer um homem que fosse atrás de uma mulher de maneira óbvia e indiscreta. Em vez disso, ele permaneceu ali, observando de longe, as palavras dela e a sinceridade em seus olhos martelando em sua mente. O que Layla não sabia era que, enquanto ela tentava se esconder da curiosidade dos outros convidados, Aidan estava absorvendo cada detalhe dela. Ele notou como ela parecia simples, mas havia uma profundidade em seus olhos, uma história não contada. Como ela havia encantado a todos, mas ao mesmo tempo parecia tão distante, como se não pertencesse àquele lugar. Mas o momento que mais marcou Aidan foi quando ele viu Layla de longe, sorrindo timidamente para Samira. Ela não sabia que ele a observava, mas ele sentiu uma atração inexplicável por sua vulnerabilidade e força ao mesmo tempo.
Algo nela o tocava de forma que ele não conseguia compreender. A festa continuou, mas para Aidan, o tempo parecia ter parado. Ele mal conseguia focar nas conversas ao redor dele. A imagem de Layla, com seus cabelos escuros caindo suavemente sobre os ombros e seu olhar introspectivo, continuava a ocupar seus pensamentos. A sensação de desconforto que ele sentia durante o evento não era mais sobre o luxo ao seu redor, mas sobre o vazio que ele começava a perceber em sua própria vida. Quando a festa se aproximou do fim, Aidan sentiu o peso da realidade voltar. Ele precisava sair, mas não podia deixar aquela sensação de inquietação para trás. Ele levantou-se, afastando-se discretamente da sala, mas antes de sair, seus olhos procuraram por ela mais uma vez. Layla já não estava mais visível. Ela havia desaparecido, deixando um vazio que parecia mais profundo do que ele imaginava. Aidan sentiu um impulso de ir atrás dela, mas hesitou. Como poderia ir atrás de uma mulher como ela? Uma mulher tão distante do seu mundo. Ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor, mas com Layla era diferente. Ele não conseguia controlar seus sentimentos e isso o incomodava de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Ao sair para o fresco da noite, Aidan fez um esforço para se concentrar nos detalhes do evento, mas seu pensamento continuava voltando para ela. Quem era aquela mulher? Ele não sabia o nome dela, mas estava determinado a descobrir. Algo dentro dele dizia que, de alguma forma, ela seria importante para ele. Ele sabia que, embora a festa tivesse terminado, a história deles não havia chegado ao fim. Não ainda. Na manhã seguinte, Aidan não conseguiu se livrar da sensação de vazio que o acompanhava. Ele havia tentado focar no trabalho, nas reuniões, mas o pensamento de Layla parecia ter tomado conta de sua mente de uma maneira incontrolável. Ele precisava saber mais sobre ela. Como poderia ir atrás dela? Ele começou a procurar maneiras de descobrir quem ela era, quem ela realmente era. Ele sabia que ela não seria apenas mais uma dançarina, mais uma mulher comum. Ela era diferente. Ele não sabia o que isso significava, mas estava disposto a descobrir. Enquanto isso, Layla, sem saber do turbilhão que acabará de desencadear na mente de Aidan, seguia com sua vida simples, ainda processando a noite anterior. Para ela, a dança havia sido apenas uma forma de ganhar dinheiro e ajudar sua mãe, mas, no fundo, algo dentro dela também tinha mudado. Ela não sabia ainda o que significava, mas algo na maneira como Aidan a olhou parecia ter plantado uma semente. A história deles, ainda que sem palavras, já havia começado. O dia amanheceu de forma tranquila, e Layla sentiu um alívio como nunca antes. Ela havia conseguido quitar a última dívida que tanto a atormentava. Depois de semanas de sacrifícios, de noites sem dormir, de trabalhar incansavelmente para ajudar sua mãe, o peso das contas não pairava mais sobre sua cabeça. Era um alívio tão grande que, por um momento, Layla quase não acreditava no que havia conseguido. Ela encontrou sua mãe, que estava na cozinha, preparando o café da manhã como sempre fazia. Ao entrar, Layla a abraçou forte, sentindo a paz de que tanto precisava. Mãe, consegui. Está tudo pago. Não precisamos mais nos preocupar. As palavras de Layla saíram com um suspiro profundo de alívio. Sua mãe olhou para ela com uma expressão de incredulidade, como se não soubesse o que dizer. Layla, minha filha, você realmente conseguiu. Como? A mãe dela perguntou, tentando processar a novidade. Layla sorriu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair de seus olhos. Foi duro, mas eu consegui. Eu dancei na festa e o dinheiro que ganhei foi suficiente. Finalmente podemos respirar, mãe. Layla disse, com uma alegria genuína no coração. Sua mãe, com os olhos marejados, a abraçou com força, e o sentimento de vitória delas duas foi compartilhado silenciosamente. Era o que mais desejavam, um pouco de alívio, uma pausa nas dificuldades que pareciam se acumular ao longo dos anos. Naquele momento, Layla pensou que tudo estava finalmente se ajeitando. Mas mal sabia ela que o destino estava prestes a trazê-la de volta ao mundo de onde ela havia tentado se afastar. O som da campainha a interrompeu. Layla, um pouco surpresa, foi até a porta. Ao abrir, viu um homem alto e bem vestido, com um ar formal e sério. Ele sorriu educadamente,
fazendo-a se lembrar de como as pessoas do círculo de Aidan eram sofisticadas. Você deve ser Layla, certo? Ele perguntou, como se já soubesse a resposta. Layla assentiu, um pouco desconfortável com a presença do homem, que parecia completamente fora do seu mundo. Eu sou Tariq, trabalho para o Sheikh Aidan. Ele ficou profundamente impressionado com sua dança na festa. Ele gostaria de vê-la novamente. O homem disse com uma voz suave, mas com um tom de seriedade que a fez se sentir um pouco desconfortável. Ele gostaria de convidá-la para um jantar, se você estiver disposta. Layla congelou por um momento. Ela não sabia bem o que pensar. Sua mente estava ainda processando tudo o que havia acontecido na noite passada. Ela tinha se sentido atraída por Aidan, mas também desconfiada. O que ele queria com ela? Por que um jantar? Ela olhou para o homem, hesitando por um instante, antes de falar. Um jantar? Ela perguntou, tentando entender se era realmente isso que ele estava dizendo. Tariq sorriu levemente e acenou com a cabeça. Sim, o Sheikh Aidan gostaria muito de vê-la. Ele tem algumas perguntas sobre você e gostaria de conversar com você com mais calma. O jantar será organizado no jardim da mansão dele. Ele garante que será algo tranquilo. O convite era tentador. Layla nunca imaginou que teria a chance de estar novamente perto do Sheikh Aidan e, ao mesmo tempo, não podia negar a curiosidade que ela sentia por ele. Mesmo com o receio, algo dentro dela queria ver o que ele tinha a oferecer, descobrir mais sobre aquele homem misterioso e atraente. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia simplesmente se jogar sem pensar, sem refletir sobre o que isso significava para sua vida. Eu aceito. Ela disse, sentindo um misto de ansiedade e excitação. Layla sabia que esse jantar poderia ser a chance de entender melhor a relação entre ela e Aidan, e talvez até esclarecer o que estava começando a nascer dentro dela, aquela atração que não conseguia negar. Tariq fez um gesto de aprovação e se despediu, deixando Layla com mais perguntas do que respostas. O dia parecia passar rápido demais, e Layla, nervosa, tentou se concentrar nos detalhes. Quando o dia finalmente chegou, ela se vestiu cuidadosamente, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que a fizesse sentir-se confortável e bonita. Ela não queria parecer deslocada, mas também não queria se entregar completamente ao glamour do mundo de Aidan. Ela ainda se sentia como uma simples dançarina, e sua mente estava cheia de dúvidas. Quando chegou à mansão, ficou impressionada mais uma vez com o luxo que a rodeava. O imenso portão de ferro dourado, os jardins perfeitamente cuidados, a arquitetura grandiosa, tudo parecia saído de um conto de fadas. Ela foi conduzida até um espaço no lado de fora, no jardim, onde uma mesa estava montada sob as estrelas, cercada por velas e lanternas delicadas. Aidan